Alô, queridos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos aí ao 7º dia nesse domingo, encerramos aí a primeira semana da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração e tem sido extraordinário o que Deus tem feito aqui no nosso meio. A mensagem de hoje, ela está lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo número 17, verso de número 11 em diante. Diz o texto: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Queridos, os leprosos lá em Israel, eles representavam uma classe especial. Eles ficavam ali separados, confinados, do restante das outras pessoas. Lá em Levítico capítulo 13, vai dizer que eles eram considerados impuros. Olha o que o texto diz. Lá no verso 45. Quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, ele estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Gente, triste demais essa realidade, não é? Imagina a situação de alguém que tinha lepra naquela época. Que vida terrível, né? Ele, além de toda a humilhação, ele ainda tinha que gritar: eu sou impuro, para que todos pudessem ver. Queridos, assim também ela é a lepra espiritual. Na tipologia bíblica, a lepra ela é símbolo de pecado. Então, o leproso, o significado do leproso aqui é o pecador, Assim, o pecado ele traz uma série de consequências também sobre a vida das pessoas. Acreditando você ou não, nós vivemos em uma época que quem fala em pecado, ele está fora da moda, Quem fala no pecado, ele acaba sendo açoitado, E isso é uma verdade, A lepra, na atualidade, ela acaba sendo uma doença da insensibilidade. Então, ou seja, falar sobre o pecado, ele se tornou realmente uma lepra, algo terrível hoje. E o que a Bíblia fala de alguns personagens bíblicos que tiveram lepra? Vamos ver aqui. Lá em 2 Crônicas, no capítulo número 26, vai falar sobre um personagem bíblico que foi acometido de lepra. Esse personagem foi o rei Uzias. No início do reinado do rei Uzias, ele buscou a Deus e Deus até fez com que ele prosperasse. Mas esse texto bíblico fala que ele se tornou poderoso e esse poder, esse orgulho, provocou ali a sua queda. E foi quando Uzias ele foi acometido de uma lepra terrível. O texto também fala, lá em Números capítulo 12, sobre uma mulher chamada Miriam, irmã de Moisés. Lá em Números capítulo 12, vai dizer justamente isso, que Miriam e Arão, irmãos de Moisés, eles se levantaram contra a autoridade de Moisés. E por causa de uma mulher, por causa justamente de uma mulher que Moisés havia tomado ali. Eles questionaram a autoridade que Deus tinha dado para Moisés. E na sua fala, Miriam deixa claro a inveja que ela tinha daquela situação, do governo e da autoridade que Deus tinha dado para Moisés. Tanto Miriam quanto Arão também foram cometidos de lepra. A Bíblia também vai falar lá em 2 Reis sobre um personagem chamado Geazi. Geazi, ele era servo de Eliseu, o grande profeta. E ele teve com Eliseu durante inúmeras experiências, nas quais ele viu o poder de Deus se manifestar. Entretanto, talvez pela vida dura que Geazi tinha, simples, aprendendo ali com o profeta, talvez por causa disso ele desejou um dinheiro do general sírio, Naamã, quando ele mesmo Geazi sabia que ele não poderia ter feito aquilo. Então Geazi ele foi ganancioso, mentiroso e não honrou a Deus. E a Bíblia diz que Geazi também foi acometido de lepra. Agora detalhe nesse texto lá em Lucas que nós lemos. O que Jesus queria fazer quando ele se dirigiu então àquela pequena aldeia? Se olharmos um pouco para trás,
lá no Evangelho de Lucas, no capítulo número 5, nós veremos que Jesus já tinha curado um leproso. Quando Jesus ele envia seus discípulos para pregar a mensagem do reino, uma das orientações que ele dá é para que os discípulos curassem os leprosos. Está lá em Mateus 10, ele diz, vai e cure os leprosos. Mas Jesus ele foi até aquela aldeia com um propósito muito claro e determinado, pois o desejo dele era curar exatamente os 10 leprosos. E ele sabia que ele encontraria ali justamente aqueles 10 leprosos necessitados. E por que então que Jesus cura os 10, mas por que 9 não voltam e apenas um retorna? Olha que interessante isso. É importante que a gente note que entre os 10 leprosos haviam ali judeus e samaritanos, ok? A Bíblia diz que o samaritano e o judeu, eles não nutriam um bom relacionamento. Eles eram até considerados inimigos. Lá em João capítulo 4, verso 9, vai dizer isso. Mas o pecado deles colocava eles na mesma condição. Então, tanto o judeu quanto o samaritano eram leprosos, estavam na mesma condição. E eles tinham uma grande consideração por Jesus, conheciam o nome de Jesus, chamavam ele de mestre. Mas quando eles foram se apresentar ao sacerdote ali também de alguma forma, eles manifestaram uma crença, eles criam em Jesus. E por isso ali, por causa da fé, todos eles foram curados. No entanto, por que só um voltou? Se todos foram curados, todos tinham uma crença em Jesus, né? Todos tinham uma certa consideração, por que só apenas um voltou? Os outros 9, sendo judeus, eles nem se importavam com aquele que os curava. Né? Esses 9 simbolizam exatamente as pessoas que são religiosas. Elas praticam a religião do Deus descartável, aquele Deus que você usa e depois de ter o seu pedido atendido, a sua oração atendida, você joga fora. Lamentavelmente, essa é a realidade de um espírito de religiosidade no Brasil e também na nossa cidade. Né? Esse espírito que atua na nossa cidade. A maioria se diz cristã, nós cremos, mas quando perguntamos, né, para essas pessoas, diga algo que Jesus fez, que Jesus falou, a pessoa não sabe. Não conhece a palavra de Deus, não conhece esse Jesus em sua essência, porque querem aquilo que ele tem para oferecer e não o Deus que oferece todas essas coisas. Né? Imagine você que o seu cônjuge, né, o seu esposo ou sua esposa tenha casado com você por causa dos seus bens, por causa do seu dinheiro, né, pensando naquilo que você tem. Você aceitaria essa situação? Pois é, mas não é exatamente muitas vezes como nós agimos com Deus. Nós vivemos a religião que se compara à prestação de serviço. Muitas pessoas querem Deus como se fosse um prestador de serviço. As pessoas muitas vezes vão na igreja como vão para comprar um serviço, ou assistir um show, ou buscar um entretenimento. Se não atende às minhas necessidades, às minhas expectativas, então não serve para mim. Se fala alguma coisa que traz conflito, que me confronte, né, que realmente fale algo que eu não goste e que queira provocar uma mudança em mim, reclamo, critico, e muitas vezes eu penso, né, até falo, não, eu pago dízimo, nem gosto dessa expressão. Eu creio que ninguém paga dízimo, devolve, né? Mas muitas pessoas, não, eu pago dízimo e eu não gostaria de ouvir essas coisas. Então nós acostumamos muitas vezes a viver uma vida religiosa, uma religião de aparência que na verdade não se importa com Deus. E o que Jesus esperava então, quando ele curou aqueles discípulos? Jesus queria evidentemente que todos voltassem, não apenas aquele um samaritano. Jesus queria conhecê-los e mais, Jesus queria ser conhecido por eles. E além disso, Jesus queria ter a oportunidade de falar ali sobre as grandezas, os propósitos e a misericórdia de Deus. E é importante ressaltar que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é relacionamento, é você se relacionar com Deus. Olha que coisa linda, aquele samaritano volta e Jesus diz, vá porque a tua fé, né, te salvou. Jesus está muito mais preocupado na sua salvação do que nos milagres que ele pode te oferecer, o que você pode viver. E para concluir, né, como samaritano, eu pergunto para vocês gostariam também de ir além? Você gostaria de ser como aqueles 9 judeus ou como o samaritano que experimentou coisas que ninguém experimentou? De onde menos se esperava, veio a atitude ali mais louvável, veio do samaritano. Ele não se contentou em ser apenas um curado,
né? Ele não se contentou em apenas receber a cura, ele precisava conhecer o Deus da cura, ele precisava conhecer o Senhor, né? E ele foi além ali na adoração, né? Ele louvou a Deus em alta voz, se curvou diante de Deus, ele foi além também ali na gratidão, né? Ele agradeceu a Jesus por aquilo que ele tinha recebido. Quem tem um coração grato não murmura, pelo contrário, glorifica a Deus. E aquele samaritano também foi muito além na fé, né? Ele manifestou uma fé muito diferente do que se encontra por aí. E a fé é a fé que salva, né? Como Jesus mesmo afirmou. E a fé que se dobra diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Então esse samaritano foi muito além. Que você seja uma pessoa que vá muito além também. Amém? Que você seja não apenas mais um na multidão, mas você seja o que estava na multidão. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amanhã estaremos indo para o 8º dia, segunda-feira. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós. Amém? Venha orar com a gente, vai ser bênção para a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe.